Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, a doutrina da justificação, quanto mais a gente começa a estudar e se aprofundar sobre ela, eu vejo, meus irmãos, que ela é uma das principais doutrinas bíblicas. Eu posso dizer até mais. Ela é a principal doutrina para a igreja. Porque ela é uma doutrina essencialmente bíblica e fundamental para o dia a dia de um cristão. Para que a gente possa, meus irmãos, exercer a fé cristã. A fé cristã. E eu digo, meus irmãos, que essa doutrina da justificação, ela é a essência, ela é o centro, o núcleo de uma igreja forte. Meus irmãos, e eu digo por experiência própria dos irmãos, um testemunho que eu quero dar para os irmãos, a gente vê que muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crentes, nunca tinham ouvido falar da doutrina da justificação. Não é verdade? Ou até mesmo, irmãos, não entendem o verdadeiro significado dessa doutrina. Os irmãos têm crentes que passam anos e anos sem desfrutar dos benefícios que há na doutrina da justificação. Então, quando eu disse que eu mesmo posso testemunhar, meus irmãos, porque, para mim em especial, a doutrina da justificação é uma grande novidade. Eu creio que para a maioria de todos aqui também. Porque eu, nos meus 20 anos de vida cristã, de evangelho, eu desconhecia essa doutrina.
E eu creio que os irmãos também. Não é verdade, irmãos? A gente nunca tinha estudado sobre isso, né, Rosângela? Você lembra disso, Rosângela? Justificação? Hã? A doutrina da justificação? E é uma doutrina, meus irmãos, importantíssima para nós como igreja. Meus irmãos, e a título de introdução nessa manhã, eu vou dar uma resumida. Como eu disse, hoje nós não vamos tratar essencialmente da doutrina da justificação, mas sim dos frutos que há nela, os benefícios que há nela para nós como crentes. Mas eu vou fazer um resumo inicial aqui, para que a gente venha relembrar aquilo que nós já falamos, aquilo que já foi pregado. O Paulo já trouxe um estudo aqui sobre isso, sobre a doutrina da justificação. Esses dias para trás foi trago um estudo lá na cidade de Ibiá também, uma palavra lá sobre isso, a justificação pela fé. Está postado lá no YouTube. Então, os irmãos se aprofundem, né? Procurem estudar sobre isso. Meus irmãos, a justificação, para que os irmãos entendam, primeiramente, ela é um ato legal. Ela é um ato jurídico de Deus. Ela é uma declaração de Deus ao meu respeito e ao respeito de cada um que entrou aqui. O que é isso, Lucas? Vamos entender. A palavra fala que Deus ele tem um tribunal. Não é verdade? Há um tribunal pela qual, lá na eternidade, meus irmãos, ele olha para cada um de nós e ele consegue, da sua eternidade, da sua soberania, irmãos, olhar para dentro de nós, para o nosso ser, para aquilo que está dentro de nós. E só, meus irmãos, Deus, ele conhece, vê no nosso coração, na nossa mente, se realmente nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, se nós verdadeiramente tivemos essa experiência real e viva com Ele. Porque uma coisa, meus irmãos, é proferirmos, é dizermos que temos uma experiência com Jesus. Outra é, de fato, vivermos essa experiência na prática. É outra história. Então, meus irmãos, o ato da justificação é um ato legal, jurídico de Deus, uma declaração dele para nós, que vem através do seu trono de graça. Meus irmãos, e Deus na justificação, eu quero deixar claro para os irmãos prestem atenção no que eu vou dizer agora. O que é justificação? No seu tribunal, Deus ele tratou os nossos pecados do passado, os pecados nossos do passado, os nossos pecados do presente, aquilo que temos feito, os nossos pecados agora, e aquilo que ainda iremos pecar, os pecados do futuro. Vou repetir de novo para que os irmãos entendam. A doutrina da justificação, meus irmãos, nada mais é a forma que Deus usou para tratar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Vou exemplificar para que os irmãos entendam. Os irmãos imaginem, cada um aqui dos irmãos nessa manhã, que nós temos uma dívida enorme, certo? Com um credor. E nós não temos dinheiro para pagar. É um valor inestimável. Nosso salário não dá, é uma dívida imensa, imensa, que a gente olha e a gente não consegue, humanamente falando, pagar esse credor. Aí só que acontece o seguinte, irmãos, aparece alguém, vai a esse credor e diz o seguinte: olha, a dívida da Sara, a dívida da Juliana, a dívida do Elton, olha, quanto que está? Olha, está X valor. Essa pessoa diz o seguinte: olha, a dívida dele está paga. Ele não deve mais nada, mais nada. Ou seja, por maior que a dívida estava, meus irmãos, esse credor vai e ele quita tudo, a dívida dessa pessoa. E mais, além de quitar a dívida, ele deposita um crédito para aquele credor ali. Diz o seguinte: olha, a dívida dele está paga, ele não precisa preocupar mais. Porque a dívida a gente sabe, meus irmãos, que traz muita dor de cabeça, não é verdade? Aí
essa pessoa vai lá, quita tudo e ainda deposita um crédito, ainda fala, olha, a dívida dele está paga, mas tem mais ainda, viu? Se precisar, tem crédito sobrando. Agora vamos trazer para a parte espiritual, para que os irmãos entendam. Os irmãos, na nossa vida espiritual, nós tínhamos um débito, que era o pecado. Que começou lá, os irmãos bem sabem, lá no Éden, com Adão, com Eva. O pecado ali, meus irmãos, ele foi transportado para mim e para você. Aquele momento ali, igreja, estávamos condenados ao pecado e à morte. E digo mais para a igreja, a doutrina da justificação, ela nos faz entender o seguinte: quem era para ter morrido na cruz era eu e você. Não era Jesus, éramos nós. Nós que éramos para ter morrido na cruz do Calvário. Aí o que Jesus fez? Essa dívida enorme que nós tínhamos de morte, de pecado, de condenação. Jesus foi lá com um ato de amor e de misericórdia. Ele pagou toda a nossa dívida. E sabe o que ele fez? Aí que entra a doutrina da justificação. Ele nos justificou com Deus. Ou seja, todo o pecado, a morte, tudo aquilo que ia repousar sobre mim, sobre você, Jesus foi lá e falou assim, está pago. Olha, a Rosângela não precisa morrer mais. A Rosângela não está condenada mais. O Gabriel não está condenado mais. O Marcinho não está condenado mais. Eu morrerei por ele, no lugar dele. A dívida está paga. O Marcinho não está condenado mais, a Aldinamar não está condenada mais, porque Cristo morreu e ressuscitou e Ele está vivo na nossa vida. A doutrina da justificação, igreja, é isso. Jesus Cristo, Ele nos justificou com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A Bíblia diz isso. Então a doutrina da justificação, irmãos, ela trata justamente disso. E a Bíblia fala, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte, não é verdade? E o seu substituto morreu pelos nossos pecados. Ou seja, meus irmãos, nós não precisamos morrer mais, porque nele você tem a vida eterna. A doutrina da justificação, igreja, ela nos traz essa segurança. Que a vida ela não se encerra aqui. Nós estávamos ali na porta agora, o irmão falando, não, a irmã perguntou, irmão, como que você está? Eu falei, não, eu estou bem. Mas se amanhã o Senhor Jesus me levar, é lucro. O crente, meus irmãos, ele vive essa experiência. Porque ele sabe que a vida ela não termina aqui. A vida ela continua, porque o crente salvo em Cristo, ele tem vida eterna com Ele. Ou seja, nós vamos herdar as mansões celestiais, a glória eterna de Deus. Meus irmãos, eu digo que a doutrina da justificação, quando a gente começa a entender ela, isso traz paz para a nossa vida. A gente fica mais tranquilo, tira um peso. Por quê? Porque nós acostumamos, meus irmãos, a vida inteira a pensar o seguinte, não, se eu cometer um pecado hoje, eu perco a salvação. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você começa a ficar ruim, triste. Ah, não, hoje eu não fui no culto hoje. Ah, eu estou com débito com Deus. Ah, eu não fui na escola bíblica dominical. Está difícil. Ou seja, a gente começa a criar, meus irmãos, dentro de nós, uma incerteza acerca da nossa própria salvação. Por quê? Porque foi algo que foi nos ensinado há muitos anos. Não de forma clara, mas de forma subliminar. Ou seja, se você vai na oração da manhã, ou seja, você está um pouquinho mais espiritual. Se você tem muitos dons espirituais, você está um pouquinho mais espiritual. Se você vai no culto todos os dias, você está um pouquinho mais espiritual. Ou seja, você se sente salvo. Agora, se você deixa de ir no culto por qualquer motivo, motivo de trabalho,
ou por qualquer outra coisa, por uma semana, aquilo já começa a trazer um peso para você. Meus irmãos, e obras, aquilo que nós fazemos por Deus, não está nada ligado à justificação. Porque aquilo que nós fazemos para Deus, as obras, o vir à igreja, orar, participar da escola bíblica, estar aqui presente, meus irmãos, ele é simplesmente uma consequência da nossa vida espiritual. Nós não estamos fazendo nada mais, meus irmãos, do que o nosso dever como crentes. Estar na casa dele, meus irmãos, estar na casa de Deus é um ato de gratidão. Você está vindo aqui para louvá-lo, para engrandecê-lo. Ou seja, é uma consequência de uma vida espiritual estruturada, de uma fé viva. E muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas confundem isso. Aí ficam nessa gangorra durante a vida. E aí surge a pergunta dentro de nós: será que estamos salvos? Será que realmente eu sou um servo, uma serva, salva em Cristo Jesus? Aí, meus irmãos, a doutrina da justificação, ela nos traz essa paz. Que se nós somos salvos em Cristo, nós entendemos que nós somos justificados por Ele. Ou seja, nós não devemos temer. Nós não devemos temer. Se amanhã eu vou perder a salvação ou não, por quê? Porque, meus irmãos, a salvação é algo, meus irmãos, que nós somos eleitos, alcançados. Meus irmãos, e em todo esse processo durante a vida de santificação, de temor, de reverência, de entrega a Deus, está embutida dentro desta salvação que me alcançou e te alcançou. Você foi justificado. Então a doutrina da justificação ela é isso. Ela é um ato único. Nós não somos justificados hoje, vamos ser justificados amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Não. O ato da justificação, igreja, é um ato único, legal, instantâneo, completo e final. Uma vez justificado, uma vez que você foi justificado por Cristo, igreja, você vai ser justificado para toda a eternidade. Isso não traz paz, irmãos? Não traz paz, Juliana? Você entender que, nossa, Cristo me justificou. Eu não preciso ficar fazendo mais nada para mostrar para Ele que eu tenho crido. Mas Ele, lá no tribunal dele, Ele olha para o coração da família e diz: esta serva, ela crê no meu nome. Ela olha para o Paulo e fala assim: aqui está um servo de Cristo. Ele olha para o Eli e diz assim: aqui está um servo regenerado, salvo por mim. Meus irmãos, esta é a doutrina da justificação. Mas às vezes os irmãos podem perguntar: mas, ô Lucas, tudo bem, fui justificado, não é verdade? As obras, não é necessário obras para ser salvo, não é verdade? Tudo que eu disse aqui. Mas Lucas, eu continuo sendo pecador. Eu continuo falhando. Sim, meus irmãos. Nós continuamos falhando, continuamos sendo pecado. Só, meus irmãos, que com a doutrina da justificação, aí eu quero que a igreja preste atenção. Nós deixamos de ser condenados. Em vez de ser condenado, réu, nós nos tornamos filhos de Deus. A doutrina da justificação, meus irmãos, ela explica isso. Você deixa de ser condenado, você deixa de ser uma pessoa distante do projeto de Deus, e você é tratado como filho. Deus olha para você como filho dele, da graça dele. Meus irmãos, e logo sendo tratado como filho, eu pergunto à igreja: quando o filho ele erra com o pai, quando o filho ele erra com o pai, ele deixa de ser filho do pai? Sim ou não? Não, né? Quando os nossos filhos erram com a gente, às vezes acontece alguma coisa que nos chateia, nós deixamos de ser pais para os nossos filhos, irmãos. Nós deixamos de educá-los, de ensiná-los, de admoestá-los, de levá-los a entender aquilo que as Escrituras ensinam? Não, porque nós amamos os nossos filhos.
Nós queremos o bem dele. Meus irmãos, e na doutrina da justificação não é diferente. Porque quando a gente se torna filho de Deus, por mais que nós pecamos e erramos contra Deus, a gente erra contra Ele. O pecado, meus irmãos, ele causa ira em Deus. Não a ira que eu e você tem, de ficar nervoso, de ficar impaciente. Não, meus irmãos, a ira de Deus não é assim. Deus não tem sentimentos como eu e você tem. Mas a ira de Deus, ele só se ira contra o pecado. Deus, meus irmãos, ele não tem acordo com o pecado. Mas ele ama o pecador. Por isso o justificou. É isso. Os irmãos estão entendendo? Hein? Os irmãos estão entendendo o que é justificação? Se nós perguntarmos daqui 2 semanas ou 1 semana, os irmãos vão lembrar o que é justificação, hein, Rosângela? Hã? Porque eu estou parando aqui justamente para que os irmãos aprendam o que é justificação. É você entender o que Jesus te justificou com o Pai. Certo? Você estava condenado, morto, e Jesus te trouxe vida. É isso, Rosângela. Não tem muita enrolação não, viu? Você vai falar claramente, simples. Jesus me justificou na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O seu sangue trouxe vida e vida em abundância, ou seja, Ele nos justificou. Ele foi ao Pai, Ele pagou a nossa dívida. Só isso. Justificação é isso. Falou-se em doutrina da justificação, os irmãos lembram. Faz parte de um grande projeto do Pai para nos justificar. Porque o pecado nos distanciaria dele. Meus irmãos, e pela graça, como eu disse, nós somos filhos de Deus, não é verdade? O que o filho faz quando ele erra com o pai? Ô mãe, desculpa. Né, Fabio? Perdoa. Bom, não vou fazer de novo, não. Aí o que acontece? No outro dia faz de novo. Não é verdade? A mesma coisa. A mesma dificuldade. Meus irmãos, pela doutrina da justificação, ela traz uma paz tão grande para a gente, que a gente sabe o seguinte: quando a gente confessa ao Pai verdadeiramente a nossa culpa, a gente tem aprendido que todos os dias, os irmãos estão vendo, né? Os iniciados do nosso curso sempre falam, olha, quando a gente confessa ao Pai, o que acontece? Completa, igreja. Ele é fiel e... Hã? Fiel e... Não estou escutando. Ele é fiel e justo para nos perdoar de alguns pecados? Hã? Todos os pecados. Todos. O Pai sempre vai perdoar, irmãos. Ele sempre vai perdoar. Deus tem prazer de olhar para mim, para você e ver arrependimento verdadeiro. Hein, Fátima? Arrependimento verdadeiro. Quando Ele olha para você, Clarice, e você confessa a Ele, Senhor, eu errei. Senhor, hoje eu falei isso. Eu pensei isso, Senhor. Eu pensei, hein? Só de pensar nós estamos pecando, irmão. Então, quando a gente pensa alguma coisa, fala alguma coisa, age de um modo, e a gente confessa com toda sinceridade diante de Deus, Ele nos perdoa, irmãos. Isso é justificação. Você foi justificado. Você não precisa mais ficar andando com aquele peso nas costas de imaginar, meu Deus, se eu errar, eu vou perder a salvação, eu vou perder a bênção, eu vou perder tudo na minha vida. Não, meu querido. Você é salvo em Cristo, glorifique a Ele. Ande em retidão, ande em temor perante Ele. É só isso que Deus requer de nós, irmãos. Andarmos numa postura santa, digna perante Deus. Certa vez Davi orou, dizendo o seguinte: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo teu caminho eterno. Davi, irmãos, Davi, que nós aprendemos há um tempo atrás que era tipo de Jesus. E outros servos também, né, que a gente aprendeu outras tipologias. Davi fez essa oração, pecou,
adulterou, enganou, mentiu. Mas em nenhum momento, meus irmãos, Davi pediu para restaurar a salvação na vida dele. Os irmãos podem ver na Bíblia. Sabe o que Davi pediu a Deus? Senhor, restaura na minha vida a alegria da salvação. Jamais a salvação. Porque Davi ele tinha convicção da doutrina da justificação. Ele sabia que ele era um servo justificado por Deus. Ele sabia. Davi entendia isso, meus irmãos. E aqui nessa manhã nós vamos sair daqui, igreja, entendendo isso. Que nós somos justificados. Que nós não vivemos mais por obras para agradar a Deus. Não, se eu for no culto todos os fins de semana, na oração da manhã, na escola bíblica, eu estou bem com Deus. Não é isso não. Doutrina da justificação, você entendeu que Jesus te justificou na cruz e você precisa andar em retidão com Ele. Obras é o quê? É uma continuidade. Estar no culto, meus irmãos, é uma consequência da sua vida. O crente, quando ele é justificado, ele é santificado, ele é regenerado, ele tem vontade de vir na igreja. Ele não aguenta ficar em casa, quieto. Não aguenta. Ainda mais quando está trabalhando. Ele está lá, mas ele está ansioso lá no serviço. Meu Deus, será como está o culto? Os irmãos estão louvando, eu estou aqui. Ele está lá no serviço, no coração dele, louvando, engrandecendo, adorando a Deus. Por quê? Porque ele sabe que foi justificado. Ele sabe. Os irmãos, ficou alguma dúvida sobre justificação? Sim ou não? Sim, não, eu vou entrar nesse mérito agora. Calma aí, vamos lá, vamos com calma. Mas sobre justificação, ficou alguma dúvida, irmãos? Irmão, nós estamos numa escola bíblica dominical. Se os irmãos não ficarem à vontade aqui para perguntar, vão ficar à vontade em que momento? Aqui é a escola bíblica da igreja. É para a igreja perguntar. Ficou alguma dúvida, igreja? Sobre justificação? Pode falar, Najara. Sim. Justamente. Boa colocação. Os irmãos, nós não podemos pegar e falar assim, não, agora como eu sou justificado, está tudo certo, eu sou salvo, vou herdar a eternidade, não é isso? Não é isso, Najara? Está tudo certo já. Eu posso pecar tranquilamente e me arrepender. Não, irmãos, como eu disse, quero deixar bem claro. Quando somos justificados, regenerados, transformados, nós precisamos ter uma vida em retidão. Retidão. Temor. Reverência a Deus. O pecado, meus irmãos, não pode se tornar algo normal na nossa vida. Certo? A gente peca hoje uma coisa. Amanhã repete o mesmo pecado. Semana que vem, o mesmo pecado. Mês que vem, o mesmo pecado. Não. O servo, meus irmãos, quando ele entende a justificação, entende a salvação, ele começa a clamar a Deus. E aquele pecado que muito o assola, aquela tendência que a gente tem para certas coisas, certos pensamentos que estão no nosso coração, na nossa mente, nós temos que lutar contra aquilo. O pecado não pode se tornar algo normal na nossa vida, irmãos. É isso. Temos que lutar contra ele. E eu sei que cada um de nós aqui, a gente sabe qual é a nossa tendência. Todos nós sabemos aqui aquilo que pega, aquilo que é a nossa fraqueza, a nossa tendência carnal, que realmente somos levados a pecar. Os irmãos, temos que orar a Deus para que isso seja eliminado, deixado de lado. E quando pecar, que isso seja um acidente de percurso. Não pequei, eu, Senhor, me perdoa. Eu falei isso. Mas na hora, aquilo ali já te move. Entendeu, Clarice? Aquilo você fala, falei. O Espírito Santo está dentro de você, igreja. Você é templo do Espírito Santo. Foi o que a Najara disse. A gente não pode ficar arrumando desculpas a tempo todo.
Ah, eu fiz isso hoje, amanhã eu faço de novo. Não, não é assim. Não é assim. Irmãos, como eu disse, a doutrina da justificação é um assunto muito vasto, e ele ainda vai ser tratado com a igreja com mais intensidade. Os irmãos prestem atenção na importância que é a doutrina da justificação. A confissão de fé vai ser traga aqui, e ela vai ser mais discorrida outras vezes que a igreja. Tamanha é a importância dela. Tamanha a importância da justificação para a nossa fé cristã, para exercermos a fé cristã. Então nós vamos entrar, irmãos, como eu disse, nos frutos da justificação. Certo? Todos com a Bíblia aberta, né? Vamos acompanhar no capítulo 5, versículo 1. O que a Bíblia fala aí? Justificados, pois, vírgula. Então, ou seja, Paulo aqui diz o seguinte: vós sois justificados. Aí ele continua, mediante a fé. Foi o que o nosso querido Paulo nos lembrou aqui, nós vamos entrar agora. Meus irmãos, e eu quero falar com a igreja que a fé em Cristo Jesus, ela é um instrumento que nos leva à salvação nele. Mas não é aquilo que nos dá a salvação. A fé, meus irmãos, é que nos liga a Cristo Jesus, que nos faz aceitá-lo. A fé, ele é esse instrumento que nos leva a Jesus Cristo. Mas não somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça. Lá em Efésios 2:8, o que a palavra diz? Esse versículo todo mundo tem que saber. Vamos lá? Vamos abrir lá? Efésios, deixa marcado em Romanos, vai lá em Efésios. O que fala lá em Efésios 2:8? Porque achei que era pela fé, né? Não, né? Pela graça sois salvos. E diz mais, mediante a fé. Então aqui a Bíblia está provando o que eu estou dizendo. A fé é um instrumento que você utiliza, que Deus te dá, para você crer em Jesus, crer na sua suficiência, crer que Ele é soberano, que Ele é conhecedor de todas as coisas, que Jesus ele é o centro da Bíblia, o centro da palavra, de Gênesis a Apocalipse, Ele é o autor dessa palavra. A fé, ela te faz isso. A fé, ela te faz entender que Jesus ele é o único mediador. É o que a Bíblia fala, que Jesus ele é o mediador entre nós, entre os homens e Deus. Ele faz esse intermédio entre nós e Deus. Porém, o que precisa? A fé. A fé em Cristo. Ou seja, ela é esse instrumento que nos leva à salvação dele. Então, continuamos. Pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. E o que continua falando aí? E isso não vem de vós. O que eu falei? Não é por obras, irmãos. Não é por aquilo que você faz. Não é porque você vem na igreja todo dia, que você faz o bem para as pessoas. Não. Você fazer o bem para o próximo, irmãos, é consequência da sua vida espiritual. É mais do que seu dever como crente fazer o bem. E às vezes as pessoas acham que fazer o bem é... Não, eu estou fazendo o bem para... o mundo utiliza muito isso aí, né? Os católicos, as pessoas aí fora, né? Não, eu vou fazer o bem para construir mais um tijolinho na minha casinha lá no céu. Eu vou fazer o bem. É uma barganha com Deus, né? Eu vou fazer o bem e em troca Deus me abençoa. Meus irmãos, não é evangelho, não. Não é evangelho. Então, não vem de vós. Não há mérito em nós. Mas é um dom de Deus. E no versículo seguinte, o que fala aí? Os irmãos, completem. Vamos lá, eu quero ver os irmãos falando, participem. O que diz no versículo seguinte? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Para dizer o seguinte, não, eu faço bem, eu sou um servo, eu vou na igreja todo dia, eu sou um crente.
Meus irmãos, a glória não é sua, não. Se você vem na oração da manhã buscar a Deus, meu amigo, o benefício, meu irmão, o benefício, você buscou da paz de Deus, foi orar, foi acordar cedo, foi vir num domingo na escola bíblica dominical às 9h30 da manhã, você vai sair aqui fortalecido pelo poder da palavra. Não é mérito seu, não. Você veio aqui porque você sabia que Deus estava presente, Ele ia falar ao seu coração pela sua palavra. Meus irmãos, e primeiro fruto da justificação, está no versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, o primeiro fruto da justificação, irmãos, gravem, presta atenção. Primeiro fruto da justificação na vida do crente é paz com Deus. Quero dizer para a igreja, paz com Deus, meus irmãos, não tem, é muito diferente de paz de Deus. Vou repetir para que a igreja entenda. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. Meus irmãos, paz com Deus não tem nada a ver com sentimento, estado. Ah não, hoje eu estou em paz, amanhã eu não estou em paz. Meus irmãos, paz com Deus não tem nada a ver com sentimento nosso, interior nosso. Por quê? Meus irmãos, porque tem pessoas que acham que o fato de estar tranquilo, de amanhecer bem, hoje eu estou em paz. Não, eu estou em paz com Deus. Isso aí é paz de Deus. É algo que Deus proporciona. Agora, paz com Deus, meus irmãos, para aquele que foi justificado, é algo constante. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Ele não oscila. Hein, Paulo? Nós oscilamos. Tem dia que estamos em paz, tem dias que levantamos um pouco ruim, outro dia estamos doentes, outro dia não estamos bem, outro dia estamos tristes, outro dia você está preocupado, angustiado. Ou seja, nós oscilamos, igreja. Faz parte da nossa natureza humana oscilar. Não é verdade, Rosângela? A gente oscila. Não é verdade? Mas Deus não oscila, meus irmãos. O amor dele não muda. A graça dele não muda. Ou seja, a paz que ele também nos dá não muda. Então, o crente que é justificado, ele tem paz com Deus. E essa paz, ela é constante. Ele não perde a paz facilmente. Ele tem paz com Deus. Ele sabe que foi justificado. Então, o primeiro fruto, paz com Deus. Vamos lá para o segundo fruto? O segundo fruto está no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, o segundo fruto, meus irmãos, da justificação é acesso à graça. Meus irmãos, e o acesso à graça da igreja que foi justificada, regenerada, ela é algo diário. Ela é algo constante, dinâmico. Você desfruta isso todos os dias. Vou dar um exemplo para os irmãos. Você está lá no serviço, no seu coração você pode orar a Deus, acesso à graça. Você está lá na sua casa, lá fazendo as coisas, as tarefas de casa. Você pode ali orar a Deus, acesso à graça. Você está na rua, andando de carro ali, viajando. Você pode ali conversar com Deus, acesso à graça. Meus irmãos, não tem nada que nos impede de orar a Deus, de ter acesso à graça dele. Nada. Ou seja, o crente que foi justificado, ele entende o seguinte: eu o dia inteiro eu posso conversar com Deus, se eu quiser. Eu não preciso ter aquele momento de me ajoelhar, que é um momento precioso, irmão. Se estiver em casa, a gente tem que orar mesmo. Tem que fechar, como a Bíblia fala, né? Fecha seu aposento ali. Dobre os joelhos, ore a Deus. Mas Deus ouve aquela oração também que é feita lá no trabalho. Aquela que você está dirigindo ali, ó. Aquele trânsito bonito na frente. O sinal não abre. Aí tem uns sinais que na hora achar que demora aqui uns 1 minuto, 1 minuto e meio, ou mais, para abrir. Naquele momento você pode orar a Deus.
Acesso à graça. Meus irmãos, e a igreja ela tem acesso à graça. E isso não depende da condição que a gente está. A gente pode estar triste, a gente pode estar bem, mal. A gente tem liberdade, meus irmãos, em Cristo para orar a Ele. Para buscar a Ele. Ou seja, o amor dele não muda, a graça dele não muda, meu querido. Nós estamos vivendo ainda esse período da graça. Estamos ainda nele. Então a igreja que foi justificada, ela aproveita dos benefícios da graça de Deus sobre ela. É isso, acesso à graça. Segundo fruto. Vamos lá para o terceiro fruto. Está na parte B desse versículo, irmãos, versículo 2. Então vamos lá. De quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, o terceiro fruto, a esperança da glória de Deus. Meus irmãos, uma igreja que é justificada, ela tem esperança na eternidade. Ela só pensa na eternidade. Vou dar um exemplo prático. Tem pessoas que preocupam-se muito em fazer muitos investimentos aqui nessa terra. Em comprar imóveis, carros, em planejar o futuro. Não é pecado não, irmãos. Tá? Fazer isso não é pecado não. Mas eu quero dizer para a igreja que não é o primordial. Isso não pode, meu irmão, ser o primordial na sua vida. Fazer tesouros para essa terra, tesouros para essa vida. Mas a nossa esperança, meus irmãos, é estar na glória de Deus. O que a palavra diz? Cristo em vós, o quê? Esperança da glória. Então, quando o crente ele é justificado, ele tem Cristo dentro da vida dele, ele tem esperança da glória. Ele almeja o céu. Ele almeja a eternidade. Ele não vê um momento para estar na glória com Deus. Meus irmãos, e vou dizer mais. Esse sentimento, ele não se altera, mas ele é um sentimento contínuo. Todos os dias, um crente justificado, ele pensa no céu. Se tem um dia que um crente ele não pensa no céu, tem algo errado. Se você passa 24 horas no dia, irmãos, e você não almeja a eternidade, você não pensa no céu, tem algo errado acontecendo. Porque um crente que é justificado, ele tem esperança da glória de Deus. Meus irmãos, e estamos vivendo dias de um confronto, onde as pessoas têm realmente estado duvidosas acerca da sua salvação. Acerca de estar no céu, de herdar as mansões celestiais. Nós encontramos correntes aí, irmãos, que dizem claramente, será que Jesus vai voltar mesmo? Já passou tantos anos, a gente ouve essa profecia, fala-se dessa profecia, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Tem muitos que têm colocado em dúvida isso, irmãos. Mas, meus irmãos, só uma verdadeira e íntima experiência com Jesus, de justificação nele, te faz entender, meu irmão, minha irmã, que o céu está mais próximo do que nós imaginamos. Paulo, certa vez, disse que a salvação ela está mais próxima de quando fomos alcançados pela fé. Quantos anos faz que Paulo escreveu isso, irmãos? Há mais de 2000 anos. Que a salvação está mais próxima de nós quando fomos alcançados pela fé. Meus irmãos, e quantos servos de lá para cá foram alcançados em Cristo? Já estão morando na glória com Ele. Alcançaram um corpo glorificado, puro, santo, e estão com Ele nessa hora louvando e bendizendo ao Senhor, juntamente com milhares de anjos. Meus irmãos, só uma experiência com Cristo nos faz entender isso. Meus irmãos, me permitem
dar uma experiência prática para os irmãos. O apóstolo Paulo, certa vez, a palavra fala que ele estava no corredor da morte. O apóstolo Paulo, sentenciado para morrer. Ele estava ali só aguardando, irmãos, a sua execução. Imaginem, você recebeu ali uma execução ali, olha, está condenado à morte, Wellington. Vai morrer. Você está ali só esperando para ser assassinado, morto. Ele estava nessa condição. E a palavra fala que Paulo ele escreve a Timóteo, dizendo o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido. Olha para você que experiência maravilhosa, irmãos. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Olha que maravilha, irmãos. A experiência de Paulo. Prestes a morrer, ele sabia. Eu sei o que eu tenho crido. Meus irmãos, e nós como igreja, será que nós temos tido essa experiência de dizer como Paulo disse? Eu sei que eu tenho crido. Eu sei. Eu posso estar passando o que for, eu posso estar doente, cansado, eu posso perder tudo na minha vida, amigos, família, serviço, tudo, mas eu sei em que eu tenho crido. Meus irmãos, será que temos vivido essa experiência como crentes? Difícil, hein? Difícil. Mas é o que Deus quer de nós. Para guardar o meu depósito até o dia final. Meus irmãos, nós não sabemos o dia final. Não é verdade? Não sabemos. Paulo fala que vai ser num abrir e fechar de olhos. Mas o que nós sabemos é o seguinte: a esperança está em nós, de um dia estar na glória com Ele. É isso. Vamos recapitular, irmãos. Primeiro fruto, qual que foi? Vamos lá, vamos ver se os irmãos vão lembrar. Primeiro fruto foi paz com Deus. Segundo fruto, acesso à graça. Terceiro fruto, acabei de falar agora, né? A esperança da glória, esperança do céu. Quarto fruto, irmãos, para nós continuarmos. A partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, o quarto fruto, igreja, anote aí. O quarto fruto é alegria na tribulação. Difícil, hein? Eu falo que se alguém lê esse versículo aqui, uma pessoa do mundo, lê esse versículo aqui e fala assim: esse povo está ficando doido. Que olha, alegria no sofrimento? Como assim? Olha o exemplo da Sara, né? Ah, não passo no Enem, eu vou morrer de alegria de não ter passado no Enem. Ah, eu perdi algo, perdi um bem, alguma coisa. Não, eu fiquei muito alegre nisso. Meus irmãos, isso não existe. Nós podemos até nos entristecer em dado momento. Mas o que Paulo quis dizer aqui, alegria no sofrimento, é entender o seguinte: não, eu perdi isso, fiquei triste na hora. Eu não passei no Enem, não foi legal, eu estudei, eu fiz tudo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o Senhor é soberano, eu dei o seu exemplo, Sara, mas para exemplificar na nossa vida também. Meus irmãos, o crente que foi justificado, ele tem alegria no sofrimento. Ele fica doente, ele fica ruim, ele fica mal, ele vai para o hospital, ele perde alguma coisa na vida dele, ele fica até chateado no momento, mas a alegria dele é interior, meus irmãos. É interior. Porque ele sabe que Deus é soberano e está no controle de tudo. E que aquilo ali, meus irmãos, vai trazer ensinamento, crescimento, aperfeiçoamento na presença de Deus. Vamos continuar os versículos para provar isso? Olha o que ele diz, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Vamos lá. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, você persevera. Aquilo ali não vai te parar. Você não vai ficar triste ali, vai amuar, vai ficar parado na caminhada. Não, você vai perseverar, você vai seguir. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 4. E a perseverança, experiência. Os irmãos estão vendo? A gente fica experiente. As lutas, meus irmãos, elas nos moldam.
Meus irmãos, crente sem luta, tem alguma coisa errada. Tem, Rosângela? Você tem que orar para Deus dar um pouquinho de luta para os irmãos. Porque é na luta, meus irmãos, que a gente começa a ser aperfeiçoado, lapidado. Deus, ele extrai dentro de nós aquilo que é precioso para Ele, para a glória dEle. Crente, meus irmãos, precisa ser lapidado. Precisa nascer de novo. A gente precisa de uns baques durante a vida, das lutas, das provas da vida, para a gente começar a olhar mais para Deus. Eu achei interessante uma mensagem que o Paulo trouxe sábado passado, sobre o coração, né? Sobre os intensos do coração. Ele falou uma expressão aqui, que muitas das vezes Deus, ele se humilha. Foi isso, Paulo? Me corrija aqui se eu estiver errado. Ele se humilha. Começa a se distanciar. Para quê? Para você começar a orar mais a Ele. Porque quando está tudo bem, meus irmãos, a gente cria um comodismo natural. Não é verdade? Está tudo bem ali, sua vida está normalzinha, tudo andando corretamente, não tem luta, está tudo certo. Você começa a parar de orar. Começa a parar de vir na igreja, começa a parar de ler a Bíblia. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos molda. E a luta, ela nos lapida. Meus irmãos, o melhor professor que temos, sabe qual é? O sofrimento, a luta. É nos momentos mais difíceis da vida que nós aprendemos mais. Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Hein, Gabriel? Não é nos momentos mais difíceis, nas lutas, nas provações ali, que a gente está sendo esmiuçado ali, que você pega, oh meu Deus, me ajuda. Oh meu Deus, fala comigo, me abençoa. Não é? E não são nos momentos de mais luta que as experiências maiores vêm? É isso, meus irmãos. O melhor professor de um crente é o sofrimento. Meus irmãos, porque justamente nessas horas, Deus ele vai descortinando os mistérios da glória dele a nós. Ele fala conosco intimamente na hora do sofrimento. Então, o quarto fruto é alegria no sofrimento. Quinto fruto, irmãos, nós lemos aí, é o derramamento do amor de Deus. É o quinto fruto. A igreja que tem a justificação, o amor, ela sente o amor de Deus. Ela sente. Nos detalhes, do dia a dia. É um livramento, é uma palavra, é um consolo na hora difícil. É as lágrimas, muitas das vezes enxugadas, que rolam nos olhos. A igreja justificada, ela sente o amor de Deus. Meus irmãos, no versículo 6, continuando aqui, ó, fala o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Um detalhe desse amor, é um amor imerecido. Nós não merecíamos esse amor, irmãos. Não merecíamos. A palavra fala aqui, o que nós éramos? Vamos lá. A igreja participando, ela entende. O que a palavra fala aí, irmãos? No versículo 6. Éramos o quê? Eu não estou ouvindo, irmãos. Éramos o quê? Fracos. E morreu pelos ímpios. Aqui a palavra fala, o Senhor Jesus não morreu por gente boa não, viu? Morreu por pecador, por falho, ímpio. Distância de Deus. Ou seja, irmãos, era um amor imerecido. Não merecíamos, mas Jesus nos alcançou. Ele nos alcançou pela sua graça. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aqui, outra característica do amor de Deus. Um amor que é provado, irmãos.
Olha o que Paulo começa a dizer aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor. É um amor provado. Meus irmãos, é um amor, meus irmãos, que muitas das vezes, como eu disse, ele vem nas horas mais difíceis da nossa vida. Deus, ele prova o seu amor por nós e nos diz: meu filho, minha filha, minha serva, meu servo, eu te amo e você foi justificado pela graça. Glorifique a mim, bendiga meu santo nome. Ele prova o seu amor por nós a cada dia, irmãos. E prova disso, nós estamos aqui nessa manhã. Já é um motivo de grande glorificação por nós, porque nós estamos encerrando mais uma semana e estamos começando mais uma semana pela graça dele. É motivo, não é de glorificação, igreja? Muitos ficaram pelo caminho essa semana, mas nós chegamos até aqui. Prova do amor de Deus. Um amor provado. Provado. Sexto fruto. Estamos acabando, irmãos. Sexto fruto. Certeza da glorificação. A partir do versículo 9. Vamos ler ele. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Como eu disse, irmãos, estávamos condenados, certo? Morte eterna, pecado, distância de Deus. O que é a justificação? Jesus foi ao Pai e nos justificou. Olha, a minha serva Mayra, a minha serva Dinamar, não tem condenação mais para elas. Elas foram salvas em Cristo. Elas creem no nome de Cristo. Elas professam o nome de Cristo. Ou seja, elas vão ter um corpo glorificado e vão herdar as mansões celestiais, a Canaã celestial. Ou seja, meus irmãos, e vai ser salvo da... O que está escrito aí? Salvo da ira. A ira, meus irmãos, ela não vai alcançar o crente justificado, regenerado. Vai ser salvo da ira. Ou seja, certeza de glorificação. Vamos lá, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, olha para você ver o que Paulo está falando, irmãos. Éramos inimigos de Deus. Inimigos, condenados. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando agora já reconciliados. Olha que maravilha, irmãos. O crente que tem glorificação, ele vai alcançar um corpo glorificado perante Deus, ele entende aqui, que ele está reconciliado com Deus. A relação dele é íntima. É íntima com Deus, irmãos. E seremos salvos pela vida. Meus irmãos, em Cristo temos vida e vida em abundância. Viu? Vida eterna. Vida em abundância. Então, certeza de glorificação. Vamos lá? Vamos recapitular de novo? Primeiro fruto, igreja. Quer todo mundo sair daqui entendendo os frutos da justificação. Qual que é o primeiro fruto? Vamos lembrar. Paz com Deus. Segundo fruto, acesso à graça. Terceiro fruto. Tá só uns aqui só. Eu quero a turma do fundo também. Eu quero que responda também. Terceiro fruto, qual que é? Esperança da glória. Quarto fruto. Alegria na tribulação, no sofrimento. Quinto fruto. Derramamento do amor imensurável de Deus. Sexto fruto, certeza da glorificação. Meus irmãos, já encerrando a escola bíblica, e eu convido a igreja a estar de pé nessa hora. Nós vamos encerrar essa escola bíblica com o sétimo fruto, que é a alegria em Deus. Alegria em Deus. E o que o versículo 11 fala? Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. Alegria. É alegria, meus irmãos. Alegria verdadeira em Deus. Nada tira a nossa alegria, viu?
A morte, a tristeza, a angústia, o desemprego, a falta de saúde, a doença, nada tira a alegria da igreja. A alegria é constante. Sabe por que é constante? Porque tem um Jesus vivo que governa a nossa vida. É alegria. Olha o que Paulo falou, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Temos alegria em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora. Meus irmãos, não é amanhã não, viu? Não é ontem. A experiência de ontem, ela nos fortalece? Sim. As experiências que passaram, elas nos fortalecem na vida. Mas Deus quer dar experiências hoje, irmãos. É agora. É agora. É amanhã, é sempre. Você desfrutando da alegria em Deus. Alegria verdadeira, genuína. E recebemos agora a reconciliação. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus, irmãos. Porque pela justificação, sabe o que ia acontecer? Se nós não tivéssemos a justificação, igreja, nós não teríamos diálogo com Deus. Entendeu, Sara? Relação com Deus. Não teríamos, meu irmão. Pensa, igreja, nós sem relação com Deus, nada, sem conversar com Deus, sem orar, sem Bíblia, sem Espírito Santo, nada. Mas, meus irmãos, pelo sangue da cruz, a nossa relação com Deus foi reconciliada. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja nessa hora para encerrarmos essa escola bíblica, para exemplificarmos o que é alegria em Deus. A igreja vai abrir em Abacuque. Vamos lá. Abacuque 3. Vamos exercitar, irmãos, as escrituras. Abacuque 3. E eu convido a igreja, nós vamos ler juntos esse versículo. Versículo 17 e 18. Abacuque 3, versículo 17 e 18. O que é alegria em Deus, irmãos? O sétimo fruto da justificação. Esperar todos os irmãos acharem. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Os profetas menores aí, irmãos, um pouquinho antes de Mateus, do Evangelho de Mateus. Os irmãos vão lá em Mateus e começam a folhear para trás aí, até achar Abacuque. Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ler, igreja, todos juntos. Vamos lá? Leamos. Ainda que a figueira nem haja fruto, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, vamos lá, igreja, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.